Olá, meus amigos, minhas amigas, então estamos aqui de volta. Eu sou a professora Ana Paula e nós estamos então trabalhando as operações imobiliárias integradas. Na nossa última aula, nós discutimos sobre a figura da personalidade jurídica, discutimos sobre as suas peculiaridades, falamos sobre como as pessoas naturais e pessoas jurídicas são detentoras de direitos e obrigações e começando pela figura das pessoas naturais, nós estabelecemos algumas premissas, dizendo que aquele que nasce com vida, de acordo com o Código Civil, é então detentor de direitos e obrigações. Falamos que, embora possa parecer óbvio, quem seja pessoa nascida com vida, nem sempre isso se faz de forma tão clara, nem sempre isso aparece de forma tão clara. Então nós dissemos que, por meio de exames médicos, é possível dizer se aquele bebê nasceu ou não com vida a partir do seu respirar. Dito isso, nós passamos então a falar sobre a figura do nascituro. Quem é o nascituro? O nascituro é aquele que está sendo gerado, é aquele que está sendo gestado. E, por estar sendo gestado, não é ainda pessoa para fins do Código Civil, ou seja, não é ainda detentor de direitos e obrigações para o direito privado. Contudo, o nascituro, ele possui direitos, ele possui prerrogativas. Então, nós demos dois exemplos. Falamos do direito da proteção à vida da figura do nascituro, pela criminalização do aborto, que busca justamente proteger a figura do nascituro. E falamos também de um outro exemplo dos chamados alimentos gravídicos, que são aqueles fornecidos durante o período gestacional, que é fornecida, no caso, pelo genitor, indicado no caso por aquela pessoa que gera o bebê, como sendo o possível pai da criança. E nesse sentido, a pessoa que gera deve receber os alimentos em favor daquele que ela gesta, recebendo então medicamentos, alimentos e tudo mais que se fizer necessário para uma boa e saudável gestação daquele determinado bebê. Então vejam, terminamos a nossa última aula dizendo que não podemos nos confundir com relação ao momento em que existe a aquisição de personalidade jurídica, que se dá no momento do nascimento com vida, e não podemos então confundir esse conceito com a ideia de quando é que se torna então um embrião a figura do nascituro, se seria no momento da junção dos gametas femininos e masculinos, se no momento da anidação, que é quando o embrião se fixa na parede uterina materna, se no momento da aquisição de terminações nervosas por parte desse feto. Isso nós não vamos entrar nesse mérito, porque não diz respeito a questões referentes à aquisição da personalidade jurídica, mas é, sem dúvida alguma, uma matéria muito discutida dentro do direito e dentro de todos os estudiosos do direito. Dito isso, pessoal, a gente continua para falar agora um pouco mais sobre a figura da capacidade. Porque se dissemos que a personalidade jurídica é a aptidão genérica para a aquisição de direitos e obrigações, nos resta a seguinte pergunta, para que nos contextualizemos dentro da esfera ou da órbita das operações imobiliárias que desejamos fazer. Afinal de contas, quem é pessoa jurídica? Quem é pessoa física? Quem pode vender? Quem pode comprar? Quem são essas pessoas, então, aptas, a realizar esses negócios, a realizar essas operações imobiliárias? É isso que a gente passa a discutir a partir daqui. Então, vejam só, no que diz respeito à capacidade, veja, quando então a pessoa, eu vou ampliar para vocês enxergarem melhor, mas acompanhem comigo no slide que vocês receberam, mas vejam,
Quando adquire-se a personalidade jurídica, toda pessoa passa, então, a ser capaz de direitos e obrigações. Agora, ótimo, nós dissemos que diante do nascimento, com vida, a pessoa passa, então, a ser objeto ou sujeito de direitos e obrigações. Isso porque a gente ainda não discutiu a figura das pessoas jurídicas, embora elas também tenham essa aptidão. Mas, no que diz respeito às pessoas naturais, vamos pensar naquela criança, naquele bebezinho que acabou de nascer, respirou, nasceu com vida. E agora, o que vai acontecer? Ele tem direitos e deveres. Mas como é que será então esse exercício? Como será então exercido o direito e a obrigação, ou os direitos e as obrigações dessa determinada criança? É sobre isso que fala o Instituto da Capacidade. Embora a gente possa pensar, mas capacidade, o que significa capacidade? Capacidade quer dizer que a pessoa é melhor para fazer algumas coisas do que outras, ou ela não é boa para fazer uma coisa ou outra? Não, o Instituto da Capacidade dentro do direito civil, ele vai dizer para nós se aquele determinado indivíduo, ele pode exercer, olha só, pessoalmente ou não, os seus direitos e as suas obrigações. Então, quando a gente fala nesse pessoalmente, para ajudar a gente a memorizar, eu costumo dizer que é quando a pessoa, se ela consegue exercer sozinha os seus direitos e as suas obrigações. Olha só que interessante. A pessoa então nasce com direitos e obrigações a partir do nascimento com vida. Não estamos mais falando aqui do nascitura, e sim de uma pessoa que já adquiriu essa aptidão genérica. Se ela acabou de nascer, como ela vai exercer esses direitos e essas obrigações se no momento ela só sabe chorar e mamar? Só sabe fazer cocô e mamar? Ela não sabe fazer mais nada. Como fica essa situação? Então, por isso que quando a gente fala desse exercício pessoal, individual e solitário, digamos assim, desses direitos e obrigações, nós estamos nos referindo a certas limitações ou a certas possibilidades desses exercícios. O que eu quero dizer com isso? Bebezinho da Silva que acabou de nascer, que só sabe chorar, mamar e fazer as suas necessidades, ele não consegue comprar, ele não consegue vender, ele não consegue alugar, ele não consegue ser locador, ele não consegue fornecer uma procuração. Vejam só, então ele não está apto a exercer os seus direitos e deveres. Por quê? Simplesmente, pessoal, porque ele tem algumas limitações de caráter orgânico ou psicológico. Ele não tem ainda um conhecimento, um discernimento e uma voluntariedade na prática dos atos da sua vida civil, porque ele não tem maturidade para isso. Então, quando a gente fala dessa questão referente às capacidades, nos referimos a uma diligência, a um discernimento, a uma consciência e a uma voluntariedade dos agentes envolvidos nas relações jurídicas para a prática dos atos da sua vida civil. Algo que pessoas com limitações como o bebezinho da Silva não têm. Olha só que interessante. Então, mesmo que alguém, é o que a gente continua dizendo aqui, mesmo que alguém detenha a personalidade jurídica e possa, portanto, ser apta a ter direitos e obrigações, nem sempre ela vai poder exercer esses direitos de forma pessoal ou sozinha, como eu coloquei aqui para a gente não esquecer, e de forma plena. Então, a capacidade, concluindo, está ligada à ideia de personalidade jurídica, que é o pressuposto para que a gente possa falar, então, em exercício desses direitos e obrigações e, justamente, a sua execução. Então, vejam só, a capacidade, portanto, ela se desdobra em dois momentos. O primeiro, ele necessariamente tem que acontecer,
Porque ter direitos e obrigações, decorre do fato de alguém estar vivo. A gente só deixa de ter, então, esses direitos e obrigações diante do instituto do fim da pessoa natural, que é quando a pessoa natural deixa de existir para o mundo jurídico. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas o Código prevê, nos seus artigos 6º, 7º e seguintes, as possibilidades nas quais a pessoa natural deixa de existir. E quando ela deixa de existir, a consequência disso é que morre junto com ela os seus direitos e as suas obrigações. Claramente que existem algumas exceções com relação a isso, e o patrimônio que ela deixa deve ser partilhado entre os seus herdeiros, né, as suas obrigações, ou os seus créditos, ou os seus direitos, eles devem ser apurados no momento do procedimento do inventário, né, para que possamos então encerrar de forma adequada a existência daquela determinada pessoa, fazendo então a designação de seus direitos, de seus bens, de seu patrimônio, que a gente vai ver essa diferença quando formos falar de bens, de seu patrimônio, para que então haja o encerramento dessa determinada pessoa ou dessa determinada existência. Então, o primeiro ponto, a capacidade de direito, gozo ou aquisição de direito, ela existe sem o exercício. Mas não temos como exercitar direitos e obrigações sem que haja direitos e obrigações a serem exercidos. Então, o primeiro existe sem o segundo, mas o segundo não tem como existir sem o primeiro. Vejam só, bebezinho da Silva, ele tem direitos e tem obrigações, mas ele não pode exercê-los de forma individual, ele não pode exercê-los de forma plena. Então, repetindo, a capacidade de direito, gozo ou aquisição é inerente a todas as pessoas nos termos do artigo 1º. Todas as pessoas, como nós dissemos, que nasceram com vida. Tudo bem? Já a capacidade de fato, ela só vai acontecer quando aquela pessoa estiver madura ou com o discernimento o bastante para a prática dos atos da sua vida civil por si só, de forma plena, de forma individual, ok? Então, quando a gente soma esses dois elementos aqui, que seriam o gozo, o direito, mais o exercício, é a situação na qual nós temos a chamada capacidade plena. O que isso quer dizer? Eu não preciso de ninguém para estar no exercício dos meus direitos e das minhas obrigações. Eu mesma posso responder pelos atos da minha vida civil. Isso é muito importante, ok? Então, diante disso, estamos falando de uma situação na qual a capacidade civil plena, ela existe, ok? Agora, quando a gente observa o primeiro elemento desconectado do segundo, estamos falando numa restrição do exercício ou uma limitação do exercício da capacidade. Portanto, a capacidade ela deixa de ser plena, ela passa a ser limitada. E limitada como? Esse é o ponto que nós vamos discutir na nossa próxima aula. Mas vejam vocês, olha que interessante, essa falta de aptidão para o exercício pleno da vida civil, ela pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. E isso, pessoal, vai levar em consideração o quê? Essa incapacidade absoluta ou essa incapacidade relativa? Ela vai levar em consideração justamente o grau de discernimento, o grau de consciência e o grau de maturidade que aquela determinada pessoa possui. Olha que legal! Bebezinho da Silva acabou de nascer, não tem ainda o seu desenvolvimento físico e as suas capacidades cognitivas completamente delimitadas.
Então, nesse caso, a incapacidade de Bebezinho da Silva ela é absoluta. Agora, existem certos momentos da vida do indivíduo no qual ele possui algum discernimento, ele possui certo conhecimento de alguma coisa. Então, nós não podemos dizer que, embora ele não tenha a capacidade de exercício, ele seja absolutamente incapaz. Isso quer dizer também o quê? Que ele pode praticar os atos da sua vida civil com algum discernimento, embora esses atos possam gerar para ele a validade ou a invalidade do negócio. Aí lembra da nossa aula passada que eu falei daquele trevinho, do fio do bigode, da gente contar com a sorte? Não é bacana isso. É importante que a gente se resguarde no seguinte sentido. Ora, se aquela determinada pessoa possui algum discernimento, mas por força da lei ela precisa estar acompanhada de alguém, já que, sozinha ela não pode praticar os atos da sua vida civil, é importante que a gente se resguarde e determine que sim, a pessoa que a assiste, já estou me adiantando um pouquinho, mas a pessoa que a assiste a acompanhe para a prática do ato. Só assim você vai ter a certeza de que estará cercado realmente de todas as cautelas e de todas as precauções necessárias para a realização do negócio, para a realização das operações. Ok? Então, a capacidade civil plena, ela vai acontecer diante da união da capacidade de direito e a capacidade de fato ou de exercício. Você tem a aptidão prevista no artigo 1º, mas a possibilidade de exercê-lo de forma individual, sem a ajuda de ninguém. Quando eu falo sozinho, você não precisa de mais ninguém para poder fazer isso por você. Em seguida, a gente tem aqui a capacidade restrita, na qual nós temos, chamada também de limitada, nós temos limitações nessa capacidade do indivíduo. Então, a capacidade de direito, vejam só, do artigo 1º, ela não deixa de existir em nenhum dos dois casos. O que nós temos de forma limitada ou de forma restrita é a chamada capacidade de fato ou de exercício. Então, nessa circunstância, vejam só, eu risquei aqui de propósito, A pessoa tem os direitos, tem as obrigações, mas não detém a capacidade de fato de exercício. Ela precisa ser auxiliada, ela precisa ser acompanhada para a prática dos atos da sua vida civil. Acompanhada de quem, professora? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Vai depender do grau de incapacidade que ela detenha, vai depender do grau de discernimento que ela tenha. E isso de acordo com o ordenamento jurídico, que faz a distinção, vejam só, das figuras do absolutamente incapaz e do relativamente incapaz. A ausência de capacidade de fato ou exercício, como nós já dissemos, resulta na incapacidade do agente. E ela, então, foi classificada em absoluta ou relativa. A incapacidade, ela se coloca de forma absoluta, conforme acontece com o Bebezinho da Silva que a gente mencionou aqui. Bebezinho da Silva não tem nenhum discernimento, nenhuma possibilidade de exercer os atos da sua vida civil. Hoje, pessoal, nós podemos dizer que os absolutamente incapazes, graças à figura do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós vamos comentar um pouco mais adiante, na próxima aula, graças a ele, hoje, são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Então, antes, algumas pessoas que detivessem qualquer tipo de restrição, no seu discernimento, na voluntariedade da sua manifestação de vontade,
por motivos diversos, por questões de ordem congênita ou de acidentes, né, durante a existência dessas pessoas, elas teriam restrições na maneira pela qual elas poderiam, né, exercer os atos da sua vida civil. Hoje, nós buscamos uma inclusão dessas pessoas. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio justamente para incluir e integrar esses indivíduos a todos nós, a todos os demais indivíduos da sociedade. Porque se antes eles eram considerados indivíduos inaptos a ter discernimento bastante para a prática dos atos da sua vida, hoje isso já não mais acontece. Essas pessoas, elas têm a plena possibilidade de praticar os atos da sua vida de forma recorrente. Então, ele pode comprar, ele pode vender, ele pode se casar, ele pode firmar um contrato de locação, ele pode ter um livro publicado, ele pode trabalhar, ele pode fazer aquilo que ele quiser. Isso não é mais uma restrição ou um impeditivo para a sua existência. E que isso fique claro, porque diante do advento desse estatuto, que alterou diversos dispositivos, dentre eles os artigos que tratam da incapacidade relativa e absoluta, muitos questionaram se essas pessoas realmente teriam a viabilidade de praticar os atos da sua vida civil normalmente. E, de forma não surpreendente, mas porque afinal de contas são pessoas capazes e absolutamente, capazes não no sentido jurídico, né, mas absolutamente aptas a se colocarem, a se manifestarem e a terem desejos e a terem expectativas de vida que merecem ser atendidas, essas pessoas têm se portado de forma absolutamente regular, como qualquer outro indivíduo. Então não há por que se fazer qualquer tipo de distinção a princípio. Claramente que certos atos da vida civil, eles são difíceis, inclusive para pessoas que não tenham qualquer tipo de restrição nesse sentido. Às vezes, investir, por exemplo, no mercado de ações pode ser alguma coisa difícil para uma pessoa que não tenha qualquer tipo de deficiência, por exemplo. E você vai buscar ajuda para a realização desse tipo de ato, para a realização desse tipo de negócio na sua vida. O mesmo se aplica à vida dessas pessoas. Às vezes elas podem encontrar dificuldades na realização de certos atos da sua vida e para isso busquem ajuda. E isso não desmerece e nem descaracteriza a sua liberdade para a prática dos atos da sua vida corriqueira. É importante que a gente diga isso. Então essas pessoas saem finalmente da esfera, né, de possibilidades de incapacidades de forma geral, sejam absolutas ou relativas, elas saem desse cenário de incapacidades e passam a ter capacidade. Isso é importante. Claramente que existe dispositivo no sentido de que elas podem ter essa tomada de decisão apoiada, por exemplo, como eu acabei de dizer, que é algo pelo qual nós, pessoas que não temos quaisquer tipos de restrição, poderíamos buscar também, sem qualquer problema e sem que isso descaracterize a nossa capacidade civil plena. E temos também a figura dos relativamente incapazes. Os relativamente incapazes, eles possuem algum tipo de restrição. E no sentido fisiológico, destacamos as pessoas que têm entre 16 e 18 anos. Essas pessoas, elas já possuem alguma maturidade, mas não suficiente para a prática de todos os seus atos. Claramente que eles poderão praticar esses atos, estando devidamente acompanhados, e o termo jurídico correto para isso é estando devidamente assistidos pelos seus pais, pelos seus representantes, enfim, e estando devidamente assistidos poderão praticar os atos. Caso de forma maliciosa, de forma maldosa, de forma a enganar alguém, eles venham a realizar os atos da sua vida civil sem a devida assistência, o que vai acontecer é que os atos poderão ser anulados. A consequência para quem desobedece a necessidade de você ter um acompanhamento
é a possível invalidade do negócio jurídico ou a possível invalidade das operações que se desejam realizar. Isso olhando para a nossa disciplina, né, das operações imobiliárias integradas. É importante que digamos isso. Então, muito cuidado quando formos tratar, né, dessas incapacidades aqui, ok? Para finalizar, pessoal, então vamos entender isso. Quando esses atos são praticados sem a devida assistência, sem a devida representação, estamos aqui diante de possíveis invalidades do negócio jurídico. Professora, não sei o que é negócio jurídico. A gente vai chegar lá. A perspectiva dos negócios jurídicos, elas nos trazem os conceitos iniciais, né, que nos remetem aos contratos, certo? Então a gente vai chegar lá. Por enquanto vamos entender apenas como negócios, como as operações realizadas sem a devida assistência ou sem a devida representação de quem quer que seja, né, necessário para a prática desses atos aqui. Ok? Então, pessoal, muita atenção. Quando vocês forem realizar as operações, verifiquem os documentos, verifiquem as identificações fornecidas pelos seus clientes, ou pelos seus vendedores, ou pelos seus compradores, ou pelos seus locatários, locadores, o que quer que seja, tá? Dentro dos empreendimentos imobiliários que forem realizar. Não deixem de observar esses documentos de forma muito atenciosa, de forma muito cautelosa. Por quê? Vejam só, caso haja algum tipo de incapacidade ou de incerteza, é fundamental que você seja muito prevenido e que você, então, busque aquele determinado representante ou aquele determinado assistente que acompanhe aquela pessoa, que acompanhe aquele indivíduo que precisa estar assistido, né, que precisa estar acompanhado na prática dos atos da sua vida civil, ok? Então, na nossa próxima aula, nós continuaremos e falaremos, então, sobre as figuras dos relativamente incapazes, dos absolutamente incapazes, quem são, quem é que se enquadra nesses elementos, né, nessas características, melhor dizendo, para que, então, possamos dizer de qual maneira essas incapacidades poderão ser supridas. Quem é o tutor, quem é a figura do representante legal e quem é então que deve fazer esse acompanhamento desses indivíduos, ok? Espero vocês lá então. Até a próxima!